E hoje, para a glória de Deus, é Ele que está louvando. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Hoje, ele chega lá em casa e fala: mãe, que hino que a senhora quer cantar? Olá, que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Estou muito emocionado com esse testemunho da mãe de Zezé de Camargo e Luciano. O cantor Luciano Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, recentemente foi batizado nas águas juntamente com a sua família. E agora ele tem assumido um compromisso de cantar louvores. O testemunho da mãe de Luciano Camargo foi dado em uma igreja recentemente e emocionou a todos com a sinceridade, a simplicidade e a fé perseverante de uma mãe que nunca desistiu de orar pela conversão dos seus filhos. Já eu vou colocar o testemunho num trecho maior. Já peço que você deixe o seu like nesse vídeo e, se não é um inscrito, inscreva-se no canal. Vamos assistir o testemunho da senhora Helena. Dá uma olhadinha. E hoje, para a glória de Deus, é Ele que está louvando. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Hoje, ele chega lá em casa e fala: mãe, que hino que a senhora quer cantar? Aí ele olha lá no celular, escolhe um hino lá, aí nós cantamos nós dois juntos. Hoje ele louva junto comigo. Então as coisas de Deus é perfeita. Quando ele faz perfeito. Deus é poderoso. E muitas coisas ainda, e muitas bênçãos ainda. Eu tenho certeza que Deus vai me dar para me contar, não só dele, do Zezé, do Emanuel e do Camargo, que faltam 3, né? 3 que ainda não confessou Jesus. Dos 8, são 3. Até eu tenho falado para o Walter, porque ele também já confessou Jesus. Eu tenho falado para ele: meu filho, você precisa batizar. Precisa batizar, não pode ficar enrolando toda a vida, porque depois da nossa conversão a Jesus é o batismo. O batismo é uma bênção, porque Jesus diz: todos aqueles que creem em mim e for batizados será salvo. Né? No começo da carreira dele, ele falava assim: mãe, se eu pudesse colocar a senhora dentro de uma vidraça e não deixar nenhum mosquitinho sentar na senhora, eu colocava. Outra hora eu falava assim: mãe, eu queria voltar para o ventre da senhora e ficar guardado no ventre da senhora. Maravilha. Sempre foi um filho maravilhoso, carinhoso. Glória a Deus. E todos meus filhos, eu louvo muito a Deus, porque Deus me deu uma família grande, que hoje nós já estamos em 50 pessoas. Só netos eu tenho 37. E tenho 7 bisnetos, não falando as noras, genro, as que casaram com meus netos, os meus netos casaram com outras, que são tudo da minha família. Já está em mais de 50 famílias, e a Bíblia fala que a família é abençoada, a família grande, ela é abençoada por Deus. Sem dúvida. Então eu louvo a Deus pela minha família que Ele me deu. Amém, Helena. Foi difícil, não foi fácil para criar. Quem era pobre, não tinha nem o que comer, tinha dia. Tinha dia que eu dava para os meus filhos, pastor, engrossado de farinha de mandioca com água. E dava para todos eles sentadinhos assim no chão.
E hoje Deus deu para eles essa bênção tão grande que Deus deu, que eu falo que foi Deus que abriu a janela do céu e abençoou eles. Deus não deixou o orgulho, não deixou, nem eu, nem o meu esposo, que Deus o levou, e ninguém da minha família, andar de cabeça empinada. Porque quanto mais eu amo a Deus, mais eu quero curvar diante dele para agradecer. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que coisa linda, né? Você vê que vale a pena perseverar. Eu assistindo ela falando, eu me lembrei de 2 Timóteo 1, versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. O apóstolo Paulo se referindo a Timóteo e a sua família. Então, Luciano Camargo, ele tem agora cantado louvores. Está num processo ainda, né, de amadurecimento da sua fé. E você vê o interessante que ele fez o seu primeiro show gospel, por assim dizer, no último dia 27 de julho, em Goiânia, numa cidade chamada Arraiana, Anápolis, que é a 55 quilômetros de Goiânia. E ele dispensou o cachê. Ele disse: estou indo para louvar o Senhor com as pessoas, para mim é um dos melhores dias da minha vida. Eu não poderia jamais receber por isso. É um privilégio poder fazer, não é um trabalho, afirmou ele. Hoje é o dia especial do gospel e a organização me convidou para fazer parte desse momento, acrescentou ele. Além disso, o músico destacou que teve toda a preocupação com a excelência e ele disse: eu produzi conteúdos, ensaiei com a minha banda e nós vamos fazer 12 louvores, informou ele. Algumas canções que fizeram parte do show foi Com Muito Louvor, da cantora Cassiane, Escudo, da banda Voz da Verdade, Foi na Cruz e Cabo da Nau, hinos da harpa cristã e Sem Ovelhas, de Oséias de Paula. Ele também afirmou o seguinte: pude contar com a presença de minha mãe, que hoje é também minha irmã. Ela chegou, foi para o camarim, nos abençoou com uma linda oração e durante toda a minha apresentação fez questão de ficar de pé e louvando o tempo todo. Mãe, obrigado por tudo, obrigado por todas as vezes que se coloca de joelho e ora por mim. Bonito. Entenda, o Luciano é um homem profissionalmente, na sua carreira musical, realizado. Entende-se que ele não está indo para o gospel a fim de querer fama ou mais dinheiro, como às vezes acontece em um cantor que não alcança muita fama no mundo. Aí pensa: vou correr para o gospel e vou tentar aqui ver se dá mais certo. O Luciano já deu certo na carreira musical secular, e ele então agora, por princípios que ele tem aprendido da fé e inspirado aí pela sua mãe, ele agora está querendo dedicar a sua vida para Deus também. Então essa é uma diferença. Ele, quando assumiu a carreira gospel, ele quando assumiu gravar uma primeira música, ele perdeu 40 mil seguidores no primeiro dia. E aí você vê que o mundo não quer as coisas de Deus. Tem sido uma batalha agora de perseverar. Ele tem em algumas entrevistas falado que não se importa com isso, que agora a prioridade é seguir os princípios de Deus. Por outro lado, o seu irmão, ainda o Zezé de Camargo, né? Ele continua lutando com a voz dele. Tem vídeos do Zezé assim, zombando de Deus, falando: não preciso de Deus, se Deus não me atrapalhar já tá bom. E agora ele tem
lutado aí com a perda de voz. Já passou por cirurgias e continua aí perdendo shows e coisas que estão acontecendo com a voz dele, que alguns até dizem que ser uma consequência da sua falta de reverência a Deus. Mas que ele também possa a tempo se arrepender e junto com o seu irmão seguirem o caminho de Cristo. Essa é a vontade de todos nós, tá bom? Deixa aqui o seu like, o seu comentário, que Deus te abençoe. E você que é uma mãe que luta, que ora pelos filhos, vê aí o exemplo dessa irmã Helena Camargo, que deu certo e vai continuar sempre dando certo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Até mais.